Sejam bem-vindos ao FQ Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre o trabalho realizado pelo peso, que é um dos conteúdos de Física de 10º ano. Então vamos começar por um pequeno resumo sobre o que é o peso. Portanto, o peso é considerado uma força conservativa, uma vez que o trabalho realizado por esta força apenas depende da altura em que o corpo se encontra na sua posição inicial e na sua posição final. Portanto, um corpo que se joga numa superfície horizontal, o que é que vai acontecer? Agora vamos lá pensar, vamos só fazer aqui um desenho. Portanto, se nós tivermos um corpo situado numa superfície horizontal, portanto, o trabalho realizado por portanto, se este corpo se deslocar desta posição, da posição que eu vou considerar A, para a posição que eu vou considerar B, o que acontece é que estes dois corpos encontram-se à mesma altura. Então, significa que em ambas as situações, o trabalho realizado pelo peso seria nulo. Portanto, não há, ou seja, a altura não foi modificada. E ela é independente da trajetória do corpo, portanto, uma vez que, mais uma vez, só depende da sua posição inicial e final. Ora bem, vamos começar por estudar o que é que acontece ao trabalho realizado pelo peso na descida e numa subida, e depois passaremos também para trabalhar o trabalho realizado pelo peso no plano inclinado. Então o que acontece é que, vamos só recordar que nós vimos que o trabalho realizado pelo peso, o trabalho realizado por uma força, queria dizer, é igual à intensidade dessa força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo realizado entre a força e a direção e o sentido do deslocamento. Portanto, o que acontece é que na descida, ou seja, o peso, não é? Portanto, vamos considerar portanto, o deslocamento, portanto, ele está a descer, portanto, significa que a componente, ou seja, a força do peso, portanto, o peso, vai ter a mesma direção e vai ter o mesmo sentido que o deslocamento. Então, o que é que acontece? Nós, quando vamos aplicar a fórmula, portanto, ou seja, significa que o trabalho realizado pelo peso seria igual à sua componente peso, não é? O deslocamento aqui será a altura, que o corpo se encontra relativamente ao solo, e depois aqui seria o cosseno de 0 graus. Portanto, significa que o peso fica peso vezes a altura, que é exatamente a forma que eu tenho em baixo. Portanto, significa que o ângulo formado entre o peso e o deslocamento, neste caso na descida, é de 0 graus. Já na subida, o que é que acontece? Temos na mesma o peso, portanto, o peso vai ter sempre direção e sentido para o centro da Terra, portanto, sempre virado para baixo. E o deslocamento, neste caso, ou seja, como nós vamos subir a bola, portanto, significa que eles vão ter sentidos opostos. Então, significa que, em vez de ser cosseno de 0 graus, fica cosseno de 180. Então, vamos aplicar na fórmula. Então, o trabalho realizado pelo peso seria igual ao peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Ou seja, vai ficar igual ao peso vezes o deslocamento, que neste caso equivale à altura, vezes menos 1. Portanto, fica menos peso vezes a altura. Ok. Então, antes de avançarmos mais relativamente ao trabalho realizado pelo peso, vamos ver este exercício. Então, foi nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, que o halterofilismo feminino foi aceito como modalidade olímpica pela primeira vez. A búlgara Isabel Dragneva, na categoria de 48 kg, fez a proeza de levantar 105 kg, até uma altura de 1,80 m. Portanto, temos aqui já algumas informações. Portanto, ela levantou 105 kg até a uma altura de 1,80 metros. Não ficou com a medalha de ouro por ser desclassificada por doping e a prova foi ganha pela norte-americana Tara Knott, que levantou menos 5 kg. Então vamos à primeira pergunta. Qual a intensidade mínima de força que a Isabel exerceu no halter para conseguir a medalha de ouro? Então vamos pensar o seguinte. Ela vai ter que levantar, não é? Portanto, ela vai ter que levantar o halter. Então significa que ela, para conseguir levantar o halter, o que ela vai ter que levantar, ou seja, em termos de intensidade de força, vai ter que ser igual à intensidade, ao peso do halter. Então significa que a força que eles nos estão a pedir, a intensidade da força, é neste caso o peso do halter, ou seja, é massa do halter vezes a aceleração gravítica. Então significa que a massa do halter é 105. Vamos considerar que
a gravidade, neste caso, é aproximadamente 10, então significa que a intensidade que a Isabel vai ter que exercer sobre o halter seria de 1050 newtons. Ok, continuando aqui no mesmo exercício, diz o seguinte: para fazer a prova, a atleta teve de erguer a barra, ficando imóvel 2 segundos, até que os árbitros lhe dessem permissão para deixar cair o halter. Qual o trabalho realizado pelo peso do halter enquanto se manteve imóvel 2 segundos? Lembra-se que ainda agora vimos que o peso, portanto, é uma força que depende apenas da altura em que se encontra. Portanto, significa que durante os 2 segundos o halter esteve sempre à mesma altura. Portanto, significa que se não houve variação da altura, então significa que o trabalho realizado pelo peso vai ser igual a zero. Portanto, o que acontece é que, como o centro, ou seja, aqui nós podemos dizer que, como o centro do halter não se alterou ao longo dos 2 segundos, portanto, como não se alterou, então significa que, isto implica, que o trabalho realizado pelo peso vai ser igual a zero. Portanto, não realiza trabalho. Ora, muito bem, na linha B, qual o trabalho realizado pelo peso do halter durante a queda? Então significa que, ou seja, nós temos, ela vai descer o halter, portanto eu vou representar aqui por uma caixinha, portanto, e ela vai descer, portanto, então significa que aqui a componente do peso do halter vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Então nós podemos dizer que o trabalho realizado, neste caso pelo peso, seria igual, ou aplica uma forma que nós já vimos, ou então podem aplicar diretamente o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno, então neste caso de zero. O peso é a massa vezes a gravidade vezes o deslocamento vezes 1. A massa neste exercício era de 105. Vamos utilizar que a gravidade é aproximadamente 10 e agora, em relação ao deslocamento, reparem que ela tinha que elevar o halter até uma altura de 1,80 m, portanto significa que quando ela desce, está bem? Se vamos considerar que desce também 1,80 m. Ou seja, isto vai dar, eu vou colocar isto em notação científica, mas dá 1,85 vezes 10 levantado por 3 joules. Ok. Agora, sobre o teorema da energia cinética, um pequeno resumo, ou seja, o teorema da energia cinética o que diz é que o trabalho da resultante das forças aplicadas num sistema, porque no sistema pode aplicar mais do que uma força, vai ser sempre igual à variação de energia cinética desse sistema. Então, o que acontece é que nós falamos que o peso é uma força conservativa, então significa que há forças que não são conservativas. Nós já vamos perceber qual é a diferença. Mas o trabalho realizado pela força resultante, ou seja, o resultante das forças, então vai ser a soma do trabalho das forças conservativas e o trabalho das forças não conservativas. Portanto, o que acontece é que, no fundo, a força, ou seja, a força resultante, ou seja, quando nós somamos todas as forças que são aplicadas no centro de massa de um determinado corpo, a força resultante pode vir a ter o mesmo sentido que o deslocamento ou sentido oposto. Com base nesse resultado, o que é que vai acontecer? Ou essa força está a aumentar a energia cinética do sistema, portanto, está a contribuir para um aumento da energia cinética, ou está a contribuir para uma redução de energia cinética, porque vai ter, no fundo, um sentido oposto ao deslocamento, portanto, então há uma redução da velocidade ou um aumento da velocidade do corpo. Vamos passar então ao exercício 2, que diz o seguinte: portanto, um contentor com a massa de 3.000 kg, portanto, já podemos tirar aqui esta informação, portanto, a massa do contentor é de 3.000 kg, é içado a partir do solo por uma grua que exerce uma força constante de sentido ascendente, ou seja, sentido de baixo para cima de 29,5 kN. Portanto, a força tem esta intensidade, que não está na unidade de sistema internacional. No entanto, para passarmos para Newton, basta multiplicar por, andar 3 casas para a frente, ou seja, multiplicar por 10 levantado a 3, portanto fica 29.500 newtons na unidade de sistema internacional. Assume-se que o caixote pode ser representado pelo seu centro de massa e vamos considerar que a aceleração gravítica é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos a representar no caixote, então vou mudar aqui a cor, as forças que estão a ser aplicadas. Então, o que é que está a ser descrito? Que
nós estamos a aplicar uma força, que já temos lá ali a intensidade, que tem sentido ascendente, e estamos a aplicar o peso, que tem sentido sempre descendente. E nós estamos a içar, portanto, se eu quiser aqui já representar o deslocamento, ou seja, é de baixo para cima. Agora, na 2.2 diz qual é o módulo da velocidade do contentor no instante em que percorreu os 2 metros. Portanto, temos aqui mais uma informação para juntar aqui aos dados. Portanto, o deslocamento foi de 2,0 metros. E o nosso objetivo é descobrir, no fundo, qual é a velocidade final. Reparem que ele inicia o processo, portanto, ele é içado, portanto, sai do solo, portanto, a velocidade inicial será igual a zero. Também podemos considerar aqui, igual a 0 metros por segundo. Agora, nós acabamos de ver que o trabalho realizado pela força resultante, ou seja, pela soma das forças que são aplicadas no bloco, é igual à variação da energia cinética. Então, significa que o trabalho aqui realizado pelas forças será o trabalho realizado pela força F mais o trabalho realizado pelo peso. E isto vai ser igual à variação de energia cinética, que é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Ora bem, o trabalho realizado pela força vai ser igual à sua intensidade, portanto 29.500, vezes o deslocamento, portanto vezes 2, vezes, e agora o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, que neste caso é 0 graus, uma vez que tem o mesmo sentido, mais o trabalho realizado mais o peso, portanto o trabalho realizado pelo peso é o peso, portanto, e o peso é igual à massa vezes, neste caso, a gravidade, que é 9,8 aproximadamente, vezes, ou seja, isto tudo representa em peso, vezes o deslocamento continua a ser 2, e neste caso vezes o cosseno de 180 graus, uma vez que tem sentido oposto ao movimento. E isto vai ser igual, peço que isto não cabe aqui, portanto eu vou ter que passar aqui para trás, não fica muito bem, mas... E vai ser igual à energia cinética final, portanto que é o meio, vezes a massa, que é 3.000, vezes a velocidade final, que é o que nós queremos saber, vezes a velocidade final, que é o que nós queremos saber, ao quadrado, menos o meio, vezes a massa, que é outra vez 3.000, e eu vou colocar tudo direitinho, mas depois aqui vai ficar vezes 0. Ok, então equivalente. E agora, isto vai ser igual a 59.000 menos 58.800. Isto vai ser igual a 1.500 vezes a velocidade final ao quadrado. Isto vai ser então equivalente a ter 2.000 a dividir por 1.500 igual a velocidade final ao quadrado, que por sua vez é equivalente a ter velocidade final igual a mais ou menos raiz quadrada de aproximadamente 0,133. Ou seja, significa que a velocidade final será aproximadamente mais ou menos 0,365 metros por segundo. Ora bem, como é que nós decidimos se é o positivo ou é o negativo? Mas neste caso, ou seja, como o movimento é ascendente, então ficávamos com a velocidade positiva. Ok. E deste exercício está tudo. Vamos avançar um bocadinho mais na matéria e temos o seguinte. Se no sistema só atuarem forças conservativas, como é o caso do peso, a energia mecânica do sistema então mantém-se constante. Ou seja, ao longo da subida ou ao longo da descida, há uma conversão da energia potencial gravítica em energia cinética. Sendo que na sua altura máxima a energia potencial gravítica será máxima
e junto ao Sol, ou seja, na altura nula, a velocidade cinética será máxima. Portanto, há uma conversão gradual à medida do movimento, que faz com que a energia mecânica do sistema, que resulta da soma da energia cinética com a energia potencial gravítica, seja sempre a mesma ao longo de todo o percurso. Eu coloquei aqui outros tipos de percursos sem ser ascendente e descendente, mas, por exemplo, inclinado e com trajetórias diferentes. Isto é chamado a lei da conservação da energia mecânica. Vamos então ao exercício. Uma bola com massa igual a 300 gramas. Ora bem, temos aqui já uma indicação que vamos já poder tirar aqui, ou seja, a massa é igual a 300 gramas, que na unidade de sistema internacional é 0,3 kg. Cai livremente, ok. Então nós temos uma bola que está a cair, ok? Portanto, o deslocamento é neste sentido, é paralelo e tem o mesmo sentido que o peso. Cai livremente numa posição situada a 2 metros do solo, portanto, então significa que o deslocamento até ao solo é de 2 metros. Depois de colidir com o solo, ok? Portanto, então isto é uma situação A. Depois, na situação B, a bola vai ressalta. Então vamos colocar aqui já no ar e vai voltar. Então temos aqui o primeiro deslocamento e vai saltar. Então neste caso aqui, o peso passa a ter sentido oposto ao deslocamento. E neste caso percorre um deslocamento de 1,2 metros. Então aqui já chamei deslocamento 1, deslocamento 2 é de 1,2 metros. Desprezo os efeitos da resistência do ar. Ok, isto vai ser importante porque, como vimos, o trabalho da força resultante resulta da soma do trabalho das forças conservativas e das forças não conservativas. A resistência do ar é uma força não conservativa porque contribui para a redução da energia cinética do sistema. Mas neste caso nós não temos, portanto, o trabalho aqui realizado pelas forças não conservativas seria igual a zero. Então, na 3.1 pergunta: qual o valor da velocidade da bola quando colide com o solo após a queda? Então vamos pensar o seguinte, portanto, eu quero saber, ou seja, no fundo nós estamos a trabalhar com a situação A, portanto, e nós queremos saber qual é a velocidade final. Portanto, é isto que nos interessa. Portanto, como nós vimos nesta situação, pela graça está a ser aplicada uma força, portanto, o trabalho da força resultante era apenas o peso. E o que acontece é que, como só estão a atuar forças conservativas, então eu posso dizer que a energia mecânica no início vai ser igual à energia mecânica no final. Ou seja, então nós podemos dizer que a energia mecânica no início seria a energia cinética no início, mais a energia potencial também inicial, que vai ser igual à energia mecânica no fim, portanto, ou seja, seria igual à energia cinética final, mais a energia potencial final. Ora bem, a energia cinética no início, ela vai ser nula, porque ela começa quando ela cai, ou seja, aqui no início, portanto, a velocidade no início vai ser zero, porque ela está em queda livre, portanto, ela começa com uma velocidade nula. Então, a energia cinética inicial é zero. A energia potencial no início vai ser, ou seja, quando ela está na sua altura máxima, então vai ser igual à massa vezes a gravidade, portanto, e aqui que nós vamos assumir que vai ser que a gravidade vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, portanto vai ser aqui vezes 10, e então a altura será o D1, portanto é o 2. Agora, a energia cinética no fim é aqui é que nos interessa, porque nós queremos calcular o fim, portanto, que é quando ela atinge a velocidade, é 1 meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, mais a energia potencial. E a energia potencial aqui no fim é zero, porque é quando ela atinge o solo e a altura é zero. Muito bem. Isto fica 20 vezes aquele 2 que vem daquele lado a multiplicar, igual a velocidade final ao quadrado. Portanto, fica velocidade final igual a mais ou menos raiz quadrada de 40. Ou seja, a velocidade final será aproximadamente 6,3 metros por
segundo. Agora, qual a velocidade com que a bola inicia o ressalto depois de colidir com o solo? Então significa que nós aqui, vou desenhar aqui outra vez a situação, nós estamos aqui na situação B, que é quando ela vai se ressaltar, não é? Portanto, e o que acontece é que nós queremos saber quanto é que é a velocidade inicial e como ela, quando sobe, a velocidade que ela chega aqui vai ser zero, que é quando depois ela voltaria para baixo. Portanto, nós aqui vamos usar exatamente a mesma situação. Portanto, continuam a ser atuadas apenas forças conservativas. Portanto, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E por isso, vamos aplicar o mesmo conceito, ou seja, fica a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Ora bem, a energia cinética no início, neste caso, é o que nós queremos saber, portanto, vai ser, ou melhor, queremos saber a velocidade, mas fica então meio vezes a massa, vou ter que buscar aqui o slide anterior, portanto, 0,3 vezes a velocidade inicial ao quadrado, mais, e agora a energia potencial, como vem do solo, é zero, a energia cinética no final é zero, mais, e agora fica a massa, 0,3, vezes a gravidade, que estamos a assumir que é aproximadamente 10, vezes, neste caso, no ressalto 2 é 1,2 a distância percorrida. Aqui nós também vamos poder, temos 0,3, aqueles zeros, portanto, desconsiderando aqueles zeros, vamos simplificar aqui o 0,3 para ser mais fácil, e vamos então ficar que a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 12 vezes o 2 que vem daquele lado, que está a dividir, passa depois para este lado a multiplicar, que vai ser igual a 24. E então vamos ficar que a velocidade inicial vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 24. Ora bem, então vamos ter que a velocidade inicial vai ser aproximadamente 4,9 metros por segundo ali nesta segunda situação. Vamos agora ao exercício 4 que diz: a figura representa uma bola de peso 5 newton. Portanto, aqui já nos dão o peso. Então, se o peso é 5 newtons, nós queremos saber a massa, podemos dizer então que a massa fica massa vezes a gravidade, que vamos assumir que é aproximadamente 10, é igual a 5. Ou seja, a massa vai ser igual a 0,5 kg, se for necessário. A bola é abandonada do repouso, portanto, então a velocidade no ponto A é 0 metros por segundo. E vamos admitir outra vez que o trabalho realizado pelas forças não conservativas é 0 joule. Agora, a primeira pergunta indica qual ou quais são as forças conservativas e as não conservativas que atuam durante o movimento da queda. Portanto, então o que é que acontece? Como só atua, ou seja, durante o movimento da queda, portanto, como não há atuação, não há resistência do ar, portanto, não há atuação de forças não conservativas, então significa que a única coisa que está a atuar nesta bola é o seu peso, que é uma força conservativa. Então, relativamente à pergunta, portanto, qual é a atuação de forças conservativas e não conservativas, então nós podemos dizer que há apenas a atuação de forças conservativas e que a única força que está a ser atuada é o peso, está bem? Portanto, não há atuação, neste caso, de forças não conservativas, uma vez que, por exemplo, não está a ser considerado a resistência do ar. Na 4.2 pede determina o módulo da velocidade da bola no momento em que atinge o solo, ou seja, nós queremos saber a posição aqui B. Então significa que nós vamos considerar, mais uma vez, que como só há atuação de forças conservativas, então podemos dizer que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim, que vai ser equivalente a ter a energia cinética no início mais energia potencial no início vai ser igual à energia cinética no fim mais a energia potencial no fim. No início, como a velocidade no ponto A é zero, então a energia cinética também é zero, mais, e agora a energia potencial, massa, vezes a gravidade, que vamos assumir que é 10, vezes a altura, ou seja, a distância,
E agora aqui, a energia cinética no fim é o meio vezes a massa, que é 0,5, vezes a velocidade. Vamos por aqui, velocidade em B ao quadrado. A energia potencial. Nós vamos considerar que o ponto B é a nossa posição de referência, portanto, a energia potencial aqui é zero. Mais uma vez, para facilitar, eu vou cortar aqui os 0,5, o 2 passa para este lado a multiplicar, e então vai dar 40 igual a velocidade em B ao quadrado, e portanto a velocidade em B vai ser igual a raiz quadrada de 40, que dá aproximadamente 6,3 metros por segundo. E neste exercício temos aqui mais uma linha. E agora diz o seguinte: calcula a altura máxima, portanto vamos considerar ponto C, que a bola atingiria se fosse lançada verticalmente para cima da posição B, com uma velocidade de módulo igual à que foi determinada na 4.2. Então agora nós temos aqui outra situação, ela vai passar do ponto B para o ponto C, em que aqui a velocidade final ela vai subir, bem? Portanto, a velocidade no fim vai ser zero, aquela lançada para cima, e a velocidade inicial vai ser a que nós acabamos de determinar, portanto, foi 6,3 metros por segundo. E nós queremos saber qual é a altura que ela atingiria. Portanto, então vamos considerar que a altura inicial vai ser 0 metros, que é a nossa posição de referência, e a altura final é o que nós queremos descobrir. Portanto, então, a energia cinética cinética não, a energia mecânica no início volta a ser igual à energia mecânica no final, uma vez que só há atuação de forças conservativas, que é o peso. A energia cinética, vou colocar a fórmula direitinha, a energia cinética no início mais energia potencial no início é igual à energia cinética no fim mais energia potencial no final. A energia cinética no início é 1 meio vezes a massa, que é 0,3, que tínhamos no slide anterior, vezes a velocidade, portanto 6,3 ao quadrado, e aqui, como é a posição de referência no início, a energia potencial vai ser zero, porque a altura é zero. No final, a energia cinética é zero, porque a velocidade é zero, e a energia potencial fica a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é o que nós queremos descobrir. E agora vamos resolver, portanto, eu vou cortar vou pôr 0, peço desculpa, aqui não era 0,3, era 0,5. Quase não se nota. Agora eu vou cortar, porque não vai fazer diferença. E vamos ter então que a altura vai ser igual a 6,3 ao quadrado sobre 2 a dividir por 10, que vem o 10 também daquele lado a dividir. Então, a altura, fazendo o cálculo, vai dar aproximadamente 1,98 metros. Ok, agora vamos trabalhar o componente do peso no movimento ascendente e descendente. Vamos começar pelo movimento descendente, e neste caso em que é um movimento em que o peso ajuda, é? Portanto, o peso ajuda na descida. Portanto, vamos colocar aqui a nossa direção de deslocamento. Mas atenção que o peso é sempre desenhado para baixo, tá bem? Portanto, tem sempre direção vertical, tem sempre sentido de cima para baixo. E então, o que é que acontece? É possível desenhar aqui duas componentes do peso. Uma que vai ter uma direção, portanto, ou seja, vamos decompor o peso em duas forças. Portanto, vamos decompor na sua componente segundo o eixo do x e vamos descompor também segundo a sua direção, que é o componente do y. Só que o que acontece? A componente de y ela vai ter direção perpendicular ao movimento. Portanto, significa que o trabalho realizado por esta componente, tá bem? Eu vou colocar aqui, é zero, não é? Porque o cosseno do ângulo seria 90 graus, o cosseno de 90 graus, e isso era zero. Portanto, aqui esta componente não tem. Mas o trabalho realizado pela componente x, reparem que ela é paralela ao deslocamento, então significa que nós podemos considerar que isto seria o trabalho realizado, não é? Pela componente eficaz do peso, ok? Ok, está esclarecido isto. Agora, vamos olhar um bocadinho aqui para o plano inclinado. Portanto, o plano inclinado eu já tenho aqui identificado aqui um ângulo, não é? Porque isso tem aqui uma inclinação.
temos aqui um triângulo que é retângulo, tá bem? E o que nós sabemos é que a soma de todos os ângulos de um triângulo é 180. Então significa que se eu quiser descobrir a amplitude deste ângulo aqui, o que eu tinha que fazer seria, aos 180 graus, retirar a soma dos outros ângulos que já conhecemos do triângulo. Então isto ficava 180 menos 90 menos θ. Ou seja, ficava 90 graus menos θ. Então, já sabemos que este ângulo aqui é 90 graus menos θ. E o que acontece é que, ao sabermos isto, sabemos, vou dar aqui para outra cor, talvez vermelho, sabemos este ângulo aqui, ok? Reparem que estes dois ângulos são semelhantes, está bem? Então, significa que aqui seria 90 graus menos θ. Tá bem? Ou seja, se vocês prolongassem, conseguiam desenhar um triângulo aqui mais pequenino, semelhante ao triângulo que está representado no plano inclinado. Então, sabemos este ângulo aqui. Então, significa que, se eu quiser calcular o trabalho realizado pelo peso, seria igual a peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus menos θ, ok? Que pode ser simplificado de outra maneira, ou seja, isto não podia ficar igual a massa vezes a gravidade vezes o deslocamento vezes. E agora, para quem sabe ou recorda alguns dos conhecimentos de matemática a nível da trigonometria, o cosseno de 90 graus menos θ pode ser simplificado para seno de θ, ok? E o que é que representa o seno de θ? Para vocês se lembrarem o seno de θ, têm que lembrar da SOHCAHTOA. A SOHCAHTOA é uma mnemónica que nós utilizamos na trigonometria a nível da matemática, que nos identifica, de uma forma mais simplificada, as três razões trigonométricas que podem ser aplicadas sempre num triângulo que seja retângulo. Então o que acontece é o seno do triângulo, portanto o seno do ângulo, é representado pela quociente entre o comprimento do cateto oposto sobre o comprimento do quociente entre o comprimento do cateto oposto e a hipotenusa. Então significa que, relativamente a este ângulo θ, o cateto oposto seria este, ok? Portanto, seria a altura, e isto representava o cateto oposto, e o deslocamento representa, portanto, se isto considerarmos o deslocamento toda a hipotenusa, portanto, o deslocamento vamos pensar que seria igual à hipotenusa. Então significa que eu posso dizer que o seno de θ, vou por aqui no cálculo auxiliar, o seno de θ será, vou pôr primeiro aqui a fórmula, portanto, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e, portanto, o seno de θ seria igual a altura, seria igual a H, hipotenusa, aqui também não devia ter posto H, peço desculpa, hipotenusa. Ok, então o cateto oposto é que é a altura e a hipotenusa vai ser o deslocamento. Então vamos substituir aqui, fica massa vezes a gravidade vezes o deslocamento vezes a altura a dividir pelo deslocamento. Isto simplifica e então chegamos a uma fórmula bastante importante, é que o trabalho realizado pelo peso quando se trata de um movimento descendente é massa vezes a gravidade vezes a altura, está bem? E podem utilizá-la desta forma. Portanto, eu vou colocá-la aqui, ou seja, o trabalho realizado pelo peso no movimento descendente, que nós já trabalhamos antes, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ok, e agora, o que é que acontece quando estamos a trabalhar no movimento ascendente? Então, vamos fazer todo o mesmo esquema. Portanto, vamos desenhar aqui a caixinha. Okay. Temos aqui o trabalho, o peso. Temos aqui, ou seja, o sentido do deslocamento. E também temos na mesma, ou seja, a componente, não é? Neste caso, vinha por outra cor. Aqui a turquesa. Portanto, temos aqui a componente X do peso. E temos a nossa componente Y, está bem? Eu não vou desenhar só para não fazer confusão, mas nós sabemos que o trabalho realizado pela componente Y vai continuar a ser perpendicular ao deslocamento, portanto vai continuar a ser Joule. E o que acontece é que, porquê que eu não vou desenhar? Porque vai-me dar jeito, e vou já pôr aqui a outra cor,
eu quero calcular então na mesma o trabalho realizado pelo peso, portanto será peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. E qual é esse ângulo? É este ângulo aqui, neste caso. Está bem? Portanto, eu vou chamar alfa. Ok. E agora reparem, vamos recordar daquilo do slide anterior. Eu disse que este bocadinho aqui é 90 graus menos θ, ou seja, que era o que faltava aqui, está bem? Ou seja, isto é 90 graus menos θ. Então, significa que, reparem que aqui este ângulo que representei aqui vermelho na figura é um ângulo raso, ou seja, significa que 90 graus menos θ mais alfa dá igual a 180 graus. Ou seja, eu posso então dizer que o alfa seria igual a 180 graus menos 90 graus mais θ. Ou seja, alfa vai ser igual a 90 graus mais θ. Portanto, então aqui vai ficar que o trabalho realizado pelo peso vai ser igual a peso vezes o deslocamento vezes o cosseno, e aqui vamos trocar o alfa por 90 graus mais θ. Quem já tem os conhecimentos, mais alguns conhecimentos sobre trigonometria, sabe que o cosseno de 90 graus mais θ é o simétrico de seno de θ. Então, vamos trocar aqui o peso por massa vezes a gravidade, vezes na mesma deslocamento, e então aqui fica menos seno de θ. Então fica menos, vamos passar menos para trás, vezes a gravidade, vezes o seno de θ, e como vimos no slide anterior, pela trigonometria do triângulo retângulo que está a ser aplicado ali ao plano inclinado, isto é a altura sobre o deslocamento. Então vamos ficar que no movimento ascendente fica massa vezes a gravidade vezes a altura. Então significa que mantém-se exatamente a mesma fórmula que nós vimos quando não estamos a trabalhar num plano que seja inclinado, não é? Portanto, no movimento ascendente, o trabalho realizado pelo peso é o simétrico da massa vezes a gravidade vezes a altura, por razões diferentes. Estes esquemas são exatamente o resumo daquilo que eu estive a escrever, mas caso não fique claro através dos meus desenhos, eu coloquei aqui dois esquemas que retirei do site da Lei Editora. Reparem que o facto de, num movimento ascendente, o trabalho ser negativo faz com que seja considerado um trabalho resistente, e no caso do movimento descendente, o trabalho realizado pelo peso é positivo, ou seja, é considerado um trabalho potente. Ok, vamos então a um exercício para podermos colocar estes que nós estivemos a ver em prática. Então temos a seguir, considera os dados inscritos que ilustra a subida de um bloco de alumínio sobre um plano inclinado. Portanto, então significa que, eu pus branco já, mas vamos mudar aqui para vermelho. Então significa que é um movimento ascendente. O bloco foi lançado da base do plano, portanto, então vamos considerar aqui o ponto A com uma velocidade de 3,0 metros por segundo. Então, a velocidade no ponto A é 3,0 metros por segundo. Já está a pensar em zero, porque significa que quando ele chega aqui, perde velocidade. Então, a velocidade ali no ponto final do deslocamento vai ser 0 metros por segundo. E vai atingir, então, a altura. Queremos saber calcular a distância que o bloco percorreu no plano inclinado. Então, aqui, vamos calcular esta distância aqui. Nós sabemos que a superfície dá aqui a indicação que está muito polida, então estamos a dar aqui a indicação de que o trabalho realizado pelas forças não conservativas é novamente 0 Joule. E o que é que nos dá jeito? Ou seja, nós queremos saber qual foi a distância percorrida, então significa que nós podemos voltar a afirmar que a energia cinética no início, ou seja, no ponto A, a energia mecânica, peço desculpa, no início, vai ser igual à energia mecânica no fim. E agora sim, isto vai ser igual à energia cinética no início, mais energia potencial no início, e isto por sua vez, vai ser igual à energia cinética do fim, mais a energia potencial no fim.
No início, a energia cinética é calculada fazendo o meio, vezes a massa do bloco, que nós não temos, vezes a velocidade no início, que vou já substituir por 3,0 ao quadrado, e a energia potencial no início, ou seja, no ponto A, é zero, porque a altura é zero. Quando chega ao fim, a energia cinética é zero, e depois aqui fica a massa, que nós não temos. Vamos assumir que a gravidade é aproximadamente 10 vezes, então, a altura. Então, o que é que acontece? Isto vamos ficar com 9,0 sobre 2 vezes a massa, igual a 10 m vezes a altura. Simplificando aqui a massa e passando o 10 a dividir, vamos ficar com 4,5 a dividir por 10, igual à altura. E então chegamos a que a altura vai ser igual a 0,45 metros. E agora o que acontece é que eu não queria saber a altura, mas sim descobrir quanto é que é o plano, a distância, o deslocamento. E agora podemos usar, e agora vamos usar aquilo que nós vimos há um bocado, ou seja, que o seno de 30 graus, ou seja, o seno da inclinação, vai ser igual à altura a dividir pelo deslocamento. O seno de 30, se colocarem na calculadora, é 0,5 ou meio, a altura é 0,45 a dividir pelo deslocamento. Podemos fazer aqui uma multiplicação em cruz, e então fica que 1 vezes d é 0,45 vezes 2. E então chegamos à conclusão que o deslocamento é de 0,90 metros. Exercício 5.2, que diz o seguinte: qual das seguintes opções traduz o mínimo valor do módulo da força em função da massa que seria necessário aplicar ao bloco na direção paralela ao plano para que ele subisse no plano inclinado? Então vamos passar aqui novamente a figura. Ora, muito bem. Nós queremos que ele suba, portanto a nossa direção do deslocamento seria esta. E como eu falei há um bocado, portanto, o que acontece é que quando nós desenhamos o peso, ele tem duas componentes. Vou pôr aqui a cor vermelha, que é a sua componente x e a sua componente y. O que acontece é que a componente y é perpendicular ao deslocamento, portanto significa que o trabalho realizado por esta força é zero, e a componente x, que neste caso eu vou desenhá-la assim, é uma componente que é paralela ao deslocamento, e nós consideramos que esta é a componente eficaz. Eu desenhei para baixo, apesar do deslocamento estar para cima, porque vai ser mais fácil para relacionarmos com os ângulos que nós temos aqui, portanto aqui nós sabemos que é um ângulo de 30, que é a indicação que nós temos no enunciado, e então significa que aqui sobra 60, porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. E o que acontece é que este ângulo é semelhante a este ângulo aqui. Então significa que este ângulo aqui também seria de 60. E o que acontece é que nós vamos criar aqui um triângulozinho para conseguirmos escrever a componente x em função do peso. Ou seja, a primeira conclusão que nós vamos tirar é que a força que nos está a ser pedida vai ser, no fundo, a componente x do peso, porque de facto é a componente que efetua trabalho eficaz sobre o bloco. E o que acontece é que nós podemos dizer, então, que neste caso já não é trabalho que nós aqui vamos só precisar da componente. O que eu queria desenhar aqui era o triângulo. Então, se eu desenhar aquele triângulozinho aqui, assim um bocadinho maior, ele vai ser retângulo aqui. Bem? Aqui é 60 graus. Aqui é a componente x. E aqui é o peso na hipotenusa. Tá bem? E aqui nós temos os nossos 30 graus. Então eu posso dizer que o componente x, em relação ao ângulo de 30, representa um cateto oposto. Então, voltando aqui à nossa soca à toa, o cateto oposto, relacionado com a hipotenusa, podemos, em relação ao ângulo 30, podemos utilizar o seno. Então significa que aqui ficava que seno de 30 seria igual à componente x a dividir pelo peso. Logo, a componente x é peso vezes o seno de 30. Por sua vez, o peso é igual à massa vezes a gravidade. Portanto, então vai ficar massa, a gravidade, vamos então, segundo as alíneas, vamos assumir que é 9,8 vezes o seno de 30 e por isso a opção correta seria 60, seria B. Se tivessem utilizado o 60 também dava, mas depois tinham que fazer a conversão e não vos iam chegar a nenhuma opção correta. Portanto, depois vocês tinham que relacionar com o seno de 60 com o seno de 30. Também há uma relação. No entanto, acho que essa seria muito mais direta.
Muito bem, vamos aqui a mais um exercício. Verifica que o trabalho realizado pelo peso de um corpo de 2 kg, que deixe uma posição situada a 3 metros do solo até uma posição situada a 1 metro, tem o mesmo valor independentemente dos caminhos 1 e 2. Ora, muito bem, então nós vamos começar aqui pela primeira situação. Situação 1. E nós queremos mostrar que o trabalho realizado pelo peso é o mesmo. Ou seja, o trabalho, aqui, neste caso, o deslocamento é de 2 metros. Vamos começar por esta situação. Então significa que o trabalho realizado pelo peso nesta situação seria o peso vezes o deslocamento, vezes, e neste caso, cosseno de 0 graus, uma vez que o peso vai ter a mesma direção que o deslocamento, que está em queda livre. O peso aqui será a massa, vezes a gravidade, vezes o deslocamento, e vezes o cosseno zero, que é 1. Então significa que isto vai dar 40 joules. E agora vamos à segunda situação. E neste caso nós queremos calcular o trabalho realizado pelo peso ao longo de um plano inclinado, portanto ninguém vai descer. Então significa que o trabalho realizado pelo peso num plano inclinado no sentido descendente é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Neste caso, este também vai ser 2 metros, não é? Portanto, nós vamos considerar só a altura e este bocadinho aqui. E então a massa seria 2,0, a gravidade 10 e a altura 2. Então vamos dar exatamente o mesmo cálculo que temos em cima. Portanto, então está verificado de facto que o trabalho realizado pelo peso é independente, quer seja neste caso em queda livre ou ao longo do plano inclinado. O trabalho realizado pelo peso só depende da posição final e inicial, não depende da trajetória. Ok, mais um exercício. Este vídeo é um bocadinho maior, no entanto é muito importante a parte do peso, portanto acho que vale a pena vocês dedicarem um bocadinho mais do vosso tempo a trabalharem esta temática. Então vamos aqui ver, considera o movimento de um caminho, a massa é 200 gramas, portanto vamos passar para a unidade de sistema internacional, que é o quilograma, sobre 2 calhas bem polidas, portanto o trabalho realizado pelas forças não conservativas, vamos considerar que é 0, cujo perfil se indica na figura, e vamos usar que a gravidade é 10 metros por segundo. Verifica que o trabalho realizado pelo peso do carrinho é o mesmo, quer ele deixa pela calha em linha reta, quer ele deixa pelo outro. Então vamos começar aqui. Na primeira situação, vamos calcular o trabalho realizado pelo peso no percurso AE, ou seja, no percurso em linha reta. Então aqui, o trabalho realizado pelo peso é um movimento descendente da calha, portanto vai ser igual à massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa é de 0,2, a gravidade é 10 e a altura da calha é 2,5. Então vai nos dar igual a 5 joules. Já o trabalho realizado pelo peso ao longo do outro percurso, portanto o A, B, C, D, E, vai ter que ser dividido em 3 partes, ou seja, o trabalho realizado pelo peso ao longo do percurso AB, mais o trabalho realizado pelo peso ao longo do percurso BC, mais o trabalho realizado pelo peso ao longo do percurso CD, mais o trabalho realizado pelo peso ao longo do percurso DE. Relativamente aos percursos AB e CD, o trabalho realizado pelo peso aqui é 0, uma vez que o peso, portanto, se vocês desenhar ali uma caixinha, portanto, aqui, pelo carrinho aqui, o trabalho realizado pelo peso aqui vai ser perpendicular ao deslocamento. E a mesma coisa acontece ali no percurso CD. Então, significa que só temos que calcular o trabalho realizado no BC, ou seja, que vai ser igual a massa vezes a gravidade, e a altura aqui vai ter que ser, vou voltar aqui ao vermelho, vai ser esta altura, ou seja, vou só por aqui um triângulozinho para ser mais fácil, portanto, esta altura aqui vai ser igual a 2,5 menos 1,3.
E depois, já agora, o percurso DE vai ter como altura 1,3. Então, voltando aqui, fica o percurso BC aqui dá 2,5 menos 1,3 e no outro fica mesmo o cálculo 0,2 vezes 10, mas agora vezes 1,3. Para os mais habilidosos, se quiserem, podiam colocar o que está em comum em evidência, portanto, o 0,2 vezes 10, e depois ali dentro fica o que sobra em cada um dos elementos, portanto, 2,5 menos 1,3 mais 1,3 que sobra no segundo termo. E iam perceber que isto se corta e vai nos dar exatamente o mesmo cálculo que fizemos para o percurso em linha reta. Portanto, dá 5 Joule também, então está provado que dá exatamente o mesmo valor. Aqui na 7.2, quando desce sobre a calha em linha reta, o carrinho também está sujeito a uma força aplicada pela calha. Caracteriza essa força e a sua influência na energia do carrinho. Então vamos pensar o seguinte, se eu desenhar aqui o carrinho em cima da calha, ele diz-nos que há aqui outra força que está a ser aplicada. E o que acontece é que há uma interação entre este bloco e a calha, então significa que vai haver uma reação, portanto aqui uma força que está a ser de facto aplicada, que se chama a força da reação normal, que é uma força que resulta da interação entre os objetos. Então, a força que nos está a dizer, portanto, é a força da reação normal, que nós também podemos designar por Rn, e queremos caracterizar a força. Portanto, nós para caracterizarmos a força vamos ter que indicar a sua direção, e neste caso a direção em relação ao deslocamento, portanto, ela é perpendicular, portanto, ela neste caso então é perpendicular à calha. Em relação ao sentido, é precisamente ao contrário do peso, portanto, ela neste caso é de baixo para cima. Em relação à sua intensidade, portanto, ela, como eu estava a dizer, portanto, ela é semelhante ao peso, não é? Mas neste caso, ou seja, vamos imaginar, portanto, o peso estaria assim. Portanto, neste caso, ela vai ter o mesmo valor que a componente y do peso. Portanto, ou seja, a intensidade é igual ao módulo da componente πy, portanto, a componente πy do peso. Em relação à sua influência na energia do carrinho, o que acontece é que, como a reação normal é uma força que é perpendicular ao deslocamento, então significa que trata-se de uma força cujo trabalho é nulo. Portanto, então nós podemos afirmar que o trabalho realizado pela reação normal vai ser igual a zero, logo não tem influência sobre a energia do carrinho. E vamos aqui mais um exercício, no mesmo exercício, mais a mão linha, considerando o movimento da descida na calha em linha reta, na mesma, calcula a variação de energia potencial sofrida pelo carrinho. Então aqui nós só queremos variação de energia potencial, então significa que queremos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então vamos começar que a energia potencial no fim é quando ele chega ao ponto E, portanto então significa que a altura é zero, portanto a energia potencial é zero. A energia potencial no início vai ser igual à massa, e a massa, vamos botar aqui no início, era 0,2, então fica 0,2 vezes gravidade, 10, vezes a altura no ponto A, que é o início da calha, portanto que é 2,5. Então significa que vai dar igual a menos 5 Joule. Por outro lado, nós também podíamos afirmar, também outra maneira, é que o trabalho realizado pelo peso é igual ao simétrico da variação da energia potencial. Então significa que, como nós já tínhamos visto que o trabalho realizado pelo peso era 5 Joule, aqui na primeira linha, também podíamos então chegar à conclusão que a variação da energia potencial era menos 5 Joule. Tá bem? Portanto, seria outra maneira de resolver esta linha. Na linha B, pede-nos para calcular a velocidade com que o carrinho atinge o ponto E se for largado em A, ou seja, se a velocidade inicial for 0 metros por segundo.
Como o trabalho realizado pelas forças não conservativas é igual a zero, então podemos dizer que a energia mecânica no início vai ser igual à energia mecânica no fim. Ou seja, isto resulta a energia cinética no início mais a energia potencial no início é igual à energia cinética no fim mais energia potencial final. A energia cinética no início é zero, porque a velocidade é zero. A energia potencial no início nós já a calculamos, mas eu vou colocar aqui novamente, portanto seria igual à massa que é então 0,2 vezes 10 vezes 2,5, que já foi o valor que nós já tínhamos calculado atrás. E a energia cinética no fim é 1 meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado e a energia potencial no fim, então é zero, porque a altura também é zero. Vamos então fazer a conta. Vai passando o 2 para este lado, vamos ficar com vamos ficar com 10 vezes 2,5 a dividir por 2, que é igual à velocidade final ao quadrado. E então vamos ver que a velocidade final vai ser aproximadamente 7,07 metros por segundo. Para terminarmos este vídeo, vou só fazer uma consideração relativamente à inclinação, porque foi um dos termos que foi usado ao longo deste vídeo. A inclinação de uma rampa, no fundo, como nós vimos, acaba por haver uma relação com o seno. Ou seja, eu posso dizer que o seno da inclinação é a altura a dividir por o deslocamento. Então significa que se eu tiver uma inclinação de, por exemplo, 20%, então o que é que isso me indica? Que se eu percorrer 100 metros aqui no plano inclinado, há um aumento ou uma diminuição da altura em cerca de 20 metros, ou seja, por cada 100 metros percorridos ao longo, não é? Por cada 100 metros percorridos ao longo do plano inclinado, vai-se verificar, depois depende do sentido onde é que nós formos, não é? Se eu subir, então vai haver sempre um aumento da altura em 20 metros, não é? Portanto, por cada 100 metros percorridos, há um aumento de 20 metros em termos de altura. Se eu subir ou se eu descer, há uma diminuição em termos de 20 metros. Então, só para terminarmos, vamos ver este exercício que diz o seguinte. Um carro com 2 toneladas, portanto, então vamos começar por esta informação, portanto, a massa é igual a 2 toneladas, ou seja, uma tonelada são 1000 kg, portanto, 2 toneladas são 2000 kg. Sobe uma encosta com uma inclinação de 7%. Então, significa que nos está a dar a inclinação, portanto, ou seja, que é o equivalente aqui. Ou seja, significa que está-me a dizer que se a inclinação é 20%, então significa que se o deslocamento for de 100, há um aumento de 7 metros na altura, ok? Portanto, é equivalente a isto. Ou seja, está-me a dar o seno do ângulo θ é 0,07, tirarmos a percentagem. Tendo percorrido aproximadamente 1500 metros. Ok, então significa que se em 100 metros percorridos a altura corresponde a 7, que é o que nós chegamos à relação com estes 7%, então significa que se forem percorridos 1500 metros, nós vamos conseguir descobrir a altura do plano. Vocês aqui também, se quisessem, ou seja, o que nós estamos a fazer aqui é de facto uma regra de 3 simples. Portanto, ou seja, a altura vai ser igual a 1500 vezes 7 para dividir por 100. Ou seja, vai acabar por dar só 15 vezes 7. Ou seja, a altura deste plano seria 105 metros. Então, a pergunta é: determina o trabalho do peso do carro e representa o peso assim como a sua componente eficaz. Então, significa que isto era a nossa relação relativamente aos 7%. E vou colocar agora aqui a outra cor, que será a resolução do trabalho do peso. Então, significa que nós então descobrimos que o deslocamento aqui é 1500, que a altura
é de 105. E nós queremos saber, portanto, ele está a subir, portanto, estamos no movimento ascendente, então significa que o trabalho realizado pelo peso vai ser igual a menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vamos fazer o conta. Então, isto vai nos dar, se eu colocar em notação científica, uma vez que é um número um bocadinho maior, vai nos dar 2,1 vezes 10 elevado a 6 Joule. Agora, relativamente ao trabalho realizado pela componente eficaz, portanto, nós sabemos que, como vimos há um bocado, na relação que nós estabelecemos há um bocado, nós vimos que o trabalho, vou fazer aqui outra figurinha, ou seja, não é? Portanto, nós temos aqui o peso, temos a sua componente x, que é o que nos interessa neste caso, ok? E o que acontece é que se isto aqui for θ, este aqui vai ser 90 graus menos θ, ok? Então significa que este ângulo é 90 graus menos θ, está bem? Isto é, ou seja, vou tirar aqui o triângulozinho para fora, para relacionarmos aqui com o peso. Então, este é o peso. Este aqui é 90 graus menos θ. E esta é a nossa componente x. Por outro lado, se isto é 90 graus menos θ, e se isto é 90, sobra-me aqui θ, quando fazemos os 180 graus. Então, eu posso dizer que a relação que existe através do seno, portanto, o seno do ângulo θ, seria a componente x sobre o peso. Então, significa que a componente x vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo θ, que neste caso nós sabemos que é 0,07. Então, significa que vai ficar a massa, que é 2000, vezes a gravidade, que é o peso. Portanto, para calcular o peso, massa vezes a gravidade, vezes, neste caso, 0,07, que é o seno da θ. Então, vamos só fazer a conta. Vai nos dar que a componente eficaz do peso é 1400 Joule. Ora, muito bem. Terminamos este vídeo. Eu sei que foi um bocadinho mais longo, no entanto, espero que tenha conseguido passar pelas diferentes componentes do peso e como é que acontece em plano ascendente e descendente, portanto, vocês perceberem esta relação que existe com a inclinação. Caso tenha sido assim um bocadinho mais prolongado, o que eu vos aconselho é ver isto em duas partes, também pode também ser útil. Se quiserem ter acesso à apresentação, consultem o site FQ Online e até ao próximo vídeo.